Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se davam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber? Tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água viva, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que fala com elas? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo:
Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Vós outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros cresceram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Sentados, nos recolhamos num tempo de profundo silêncio e no íntimo do nosso coração rezemos ao Pai, pedindo que o Espírito Santo seja o nosso auxiliador no esforço agora de compreender a palavra. Rezemos. Eram vários montes de culto, a mesma religião, os mesmos 5 primeiros livros da Bíblia. Os samaritanos seguiam no tempo de Jesus rigorosamente os 5 primeiros livros da Bíblia, mas era um povo rompido, tinha um culto próprio, uma espécie de igreja dessas cristãs de hoje, rompida na comunhão. Esse embate de Jesus com a samaritana põe a gente diante de um confronto que a própria Bíblia enfrenta. Se você pesquisar na Sagrada Escritura, não existe contra povo nenhum, contra a religião das mais absurdas e pagãs das religiões da Mesopotâmia, do Oriente Médio, nenhum tipo de gente é mais rejeitado na Bíblia do que os samaritanos, porque é uma seita no coração do país, dentro do país, se dizendo seguidor do Deus único, o Deus de Abraão. Jesus para lá, viajando para Jerusalém, 12:00, sente sede. Uma mulher desce para pegar água no poço e Jesus dirige a ela o pedido do peregrino: dá-me de beber. A mulher estranha, não o fato de um homem ter sede, mas como é que você, sendo judeu,
homem pede a mim, que sou mulher samaritana, água. Que absurdo. É um problema, antes de ser um problema de necessidade biológica, de necessidade física, é um problema, uma barreira cultural, como tantas que nós temos hoje. Tantas dificuldades de diálogo em nossas próprias famílias, em nossos trabalhos, de conviver com gente de outra religião. Como é que você é amigo dele? Como é que você é amiga dela? A mulher estranha reage e cobra de Jesus: como é que você me pede? E Jesus dirige a ela o anúncio: se você soubesse quem é que te pede, dá-me de beber. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber. A mulher reage orgulhosa, dizendo: nem balde você tem, nem corda você tem, o poço é fundo. Como é que você diz isso para mim? E Jesus insiste com ela, falando-lhe que ele tem uma água que ela jamais vai encontrar com balde, com corda e num poço. E ela cede, dizendo: Senhor, ela que acabou de dar uma bronca em Jesus, dizendo: nem balde e corda você tem, agora ela diz: então me dê essa água, para que eu nunca mais tenha que voltar aqui. Para que eu nunca mais tenha que voltar aqui. Tem uma pessoa passando mal lá na porta da igreja, vai lá. Ela reclama para Jesus, e Jesus, já tem um médico indo. Já foi, pode deixar. Precisamos ficar atentos a isso. Se alguém precisa da gente, não é? Não tem culto que agrada a Deus, alguém passando mal e a gente não cuidar. Ela reclama de Jesus, mas agora ela clama a Jesus: me dê essa água para que eu não tenha nunca mais que voltar aqui. Nem que beber água e nem que buscar água. O Papa Bento XVI chama isso de a religião natural. A religião natural. Que é isso? Os pais daquelas crianças: tomem cuidado com aquele bebedouro, todo mundo pondo a mão naquele bebedouro, eu estou morrendo de medo. Aquilo é um perigo de transmissão de doença. Cuidado, nós precisamos prevenir-nos dos perigos, não é? Depois não adianta. O Papa Bento diz que essa mulher que pede de Jesus para que não tenha mais sede e não tenha mais que buscar água, é a religião natural. Que é isso? Gente que cultiva uma religião pedindo de Deus só as coisas para aqui. Para quê? Gente que passa a vida inteira suplicando de Deus para satisfazer as necessidades, minha gente. Necessidades. Ainda que a necessidade seja o coronavírus, para ser evitado. Nós precisamos descobrir uma relação com Deus que seja mais alta e mais elevada do que uma religião natural, ou uma religião da natureza. Cultivar uma relação com Deus a partir de necessidades básicas. Essa é a parte primitiva. Essa é a parte pagã das religiões. Nós precisamos querer, buscar, desejar uma relação com Deus que supera as necessidades e os desejos. Porque tem muitos de nós que não passa necessidade de nada, mas que é escravo de desejo. Não tem? Nem a necessidade, nem o desejo deve ser a base para a nossa relação com Deus. Jesus pediu água à mulher como se ele não tivesse poder
o próprio demônio falou para ele domingo atrasado: transforma pedra em pão. Se Moisés teve poder de bater uma vara na rocha e tirar água, com a vara da cruz, ele tem poder de transformar a pedra dura do nosso coração numa fonte. Jesus pede de beber a mulher não porque ele precisa de nós, mas porque falando conosco sobre água, ele se apresenta a nós como a fonte da vida eterna. Quantos cristãos não têm noção do que é uma relação com Deus a partir do anseio de vida eterna? Quantos? Quantos gastam anos e vida na igreja, escrava e escravo das necessidades e dos desejos daqui? E a mulher se abre, ainda que para as necessidades. Dá-me desta água para que eu não tenha mais que beber água e nem que carregar água, porque é um saco ficar subindo e descendo ladeira com lata d'água na cabeça. Lá vai Maria, sobe um morro, não se cansa, lembra? Dá-me de beber. E Jesus diz para ela: vá chamar seu marido. E ela se assusta profundamente, dizendo: eu não tenho marido. Jesus fala: você é correta, não tem mesmo. Você já teve 5, está no 6º que não é seu. Aqui a mulher abre para uma água diferente. Ela diz: você é diferente, rapaz. Você tem uma maneira diferente de falar com a gente. Você tem uma forma respeitosa de falar da verdade mais profunda que a gente traz com a gente. E aí, ela confessa: vejo que és o profeta. Do marido, ela salta para um nível infinito de conversa. Onde que eu devo adorar a Deus? Isso é impressionante. Da água para os vínculos mais profundos, a aliança, os vínculos fundamentais da vida, esposa e esposo, da água para os vínculos, dos vínculos aqui mais profundos para um vínculo eterno, a adoração a Deus. Isso é impressionante, esse salto. Quantas pessoas passam anos e anos na igreja, buscando solução e bençãozinha para os vínculos. Mudar meu filho, meu marido, meu genro, minha nora. E nunca eleva o tom do diálogo com Deus, a adoração. Quantos de nós não temos noção do que é a adoração? Porque infelizmente no ambiente católico adorar é ir para a capela do Santíssimo, abrir a bolsa, tirar do bolso um monte de trem e ler, expor Jesus e falar. Jesus fala: olha, a adoração a Deus, mulher, vai chegar um momento que não vai precisar nem de templo, nem de lugar, nem de símbolo, nem de nada, mulher, nem de papel, nem de letra. Precisará de espírito e verdade. Ponto mais alto da relação do homem com Deus. O ápice. Intimidade, aliança com Deus. Como se estabelece a relação da mulher e do homem na aliança matrimonial, a aliança da alma sua com o esposo de minha alma, o Senhor. Ali, quando chega o ápice da conversa sobre adoração, chegam os discípulos com o lanche que tinham ido na cidade para comprar pão. Chegam, estranham vendo Jesus conversar com a mulher. A mulher aproveita enquanto os discípulos chegam, a mulher vaza. E pela primeira vez em anos e anos, ela sobe para a cidade sem levar o pote, o cântaro, porque pela primeira vez
ela é o cântaro, ela é a fonte. Pela primeira vez ela leva uma água viva, porque ela se tornou fonte viva que jorra para o eterno. É bonito, é impressionante. Como a gente não vai usar mais o seu folheto nas missas, leve-o para casa, capriche na meditação desse texto essa semana. É impressionante que o texto fala, a mulher subiu à cidade, deixou ali o cântaro e foi chamar a cidade. E chamou a cidade inteira, enquanto os discípulos falavam, mestre, come. E Jesus, que acabou de dizer para a mulher que a sede dele é levar a humanidade, essa mulher representa a humanidade escrava como Eva das coisas daqui. Esta mulher vai regenerar os homens, os 6 maridos da cidade, e chama a cidade inteira, vinde ver. Será não que ele não é o Cristo? E a cidade desce à fonte. E Jesus agora dá a bronca nos discípulos, mestre, come. E eles ainda desconfiam se Jesus não ganhou um lanchinho. E ele diz, moçada, estou aqui por uma causa maior. Meu alimento é fazer a vontade do Pai que está no céu. Não estou aqui para comer, para beber, não. Pensa em trem maior do que isso. Eleve a sua busca. Anseie por uma realidade superior a isso. Não vem para a igreja só por causa de comer e beber, necessidade e prazer, não. Eleve o tom da sua busca. É impressionante os discípulos levantando suspeita de Jesus, minha gente. Aí a mulher desce com a cidade inteira. E a cidade começa a escutar Jesus. E Jesus faz que vai embora como em Emaús. E eles dizem, não, fique conosco. Ele fica 2 dias. Atrasa a viagem para Jerusalém. Para transformar a cidade que escravizou aquela mulher no pecado em 6 casamentos. Ele cura as feridas daquela cidade, de homens e mulheres adúlteros, para homens e mulheres adoradores do Deus único. Vou dizer uma coisa assustadora. No Evangelho de João, a primeira catequista é Nossa Senhora em Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. E a segunda catequista no Evangelho de João é uma mulher da vida, 6 casamentos, que converte uma cidade inteira. Você pode ter a história marcada pelas feridas e pelas rupturas mais difíceis da sua vida. Isso não impede o Senhor de transformar você e fazer você subir hoje à cidade, não levando um potinho, uma rezinha. Não se ofenda com o que eu vou falar. Um santinho da igreja, mas levando Cristo e a fonte que é Cristo. O final do Evangelho, vamos lá? No versículo 39, encontramos o último argumento. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Presta atenção. Ela se tornou testemunha de Jesus e muitos se converteram e abraçaram a fé por causa dela. Mas também o texto diz que isso ainda é pouco. Vamos ver? Você tem que levar para o mundo não só o seu testemunho. Você tem que levar para o mundo não só a palavra sua como testemunha de Jesus. Você tem que levar o mundo para Jesus. O que mais? Vamos ver? Que testemunhava. Leia. Ele me disse tudo o que eu fiz.
Por isso, veja o tom da conversa agora, Brada. Os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Brada. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmã, irmão, as pessoas que convivem comigo e com você, em casa, no trabalho, no prédio, na vizinhança, na escola, as pessoas que convivem conosco, elas também são levadas a Jesus por nós? As pessoas com quem convivemos, elas dão testemunho de que também nós possibilitamos que elas chegassem a uma intimidade com Jesus ao ponto delas mesmas ouvirem e saber verdadeiramente que Ele é o Salvador do mundo e não o solucionador de coisinhas. O problema é que o tema de Jesus, o título de Jesus como Salvador do mundo, não interessa para o mundo. Nós preferimos o título de Jesus solucionador de problemas. Arruma lanche, arruma água, a hora que a água acabar. Ajuda que eu tenho dinheiro para pagar as contas. Nós gostamos de Jesus não como o Salvador, o Kyrios, mas o solucionador de problema. E por isso, convivemos com Jesus anos e anos, passando fome e sede de Deus. De Deus. Convivemos com pessoas na nossa casa, na igreja, que passam anos e anos na igreja sem saber o que é adorar, sem experimentar uma íntima comunhão com Cristo, ao ponto de dizer: eu mesmo escuto Jesus, eu sei que verdadeiramente Ele salva o mundo porque salvou-me. Irmã, irmão, no Salmo dizemos: hoje não fecheis o vosso coração, ouvi a voz do Senhor, escute a voz do Senhor. Permita o povo que não dava ouvido a Moisés e à palavra de Deus. Moisés provou que uma varada numa rocha tem mais eficácia do que pregar a palavra para um povo de coração duro. Uma varada numa rocha sai água que mata a sede para um povo de coração duro. Permita que Cristo hoje dê uma varada com o lenho da sua cruz na pedra dura do seu coração, e você, pedra dura, se transforme numa fonte que jorra para a vida eterna. Que você volte para casa hoje não falando de Cristo, mas que você seja um pote, um cântaro levando a fonte que é Cristo. Amém? Amém. Que você suba a montanha hoje, volte para a sua aldeia hoje, que você não fale do peso que é levar e buscar água, mas da alegria que é ter encontrado uma fonte que jorra para a vida eterna e que salva das infidelidades das alianças. Incline a sua cabeça, feche os olhos, como aquela mulher na beira do poço. Estabeleça um diálogo profundo com o Senhor. Peça que Ele não te deixe voltar para casa com sede de Deus, com fome de Deus. Peça que Ele seja a água que sacia a sua sede, que Ele seja o pão
que te alimenta para a vida eterna. Peça dele essa graça. Peça dele a graça de você voltar hoje, testemunhando o amor dele, o amor que você conheceu e conhece, porque ele te encontrou, te encantou para uma realidade nova, que transforma a sua vida e a vida dos que convivem com você. Fale com ele. Transforma-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá para te adorar, para te louvar. Transforma-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Transforma-me, Senhor. Jesus. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos para a cruz. Reze conforme o Espírito Santo lhe indica. Se preferir, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, não me deixe hoje não me deixe fechar o meu coração, fechar o meu coração, que eu escute a sua voz. que eu escute a sua O voz. Senhor me toma pela mão, O Senhor me toma, é o pastor da minha vida, é o pastor da minha que vida, me leva às fontes que me leva às fontes de vida eterna. de vida eterna. O Senhor é a fonte, O Senhor é a fonte. seu corpo é verdadeira comida, Seu corpo é verdadeira, seu sangue verdadeira bebida. seu sangue é verdadeira. Que eu te encontre Que eu te encontre, e que o Senhor seja a minha fonte. que o Senhor seja a minha fonte. Mata, Senhor, minha sede, Mata, Senhor, a minha sede, fome minha fome de Deus, de Deus, de fidelidade, de fidelidade, de paz, de paz, de entrega, de entrega, de amor. de amor. Dá-me, Senhor, uma vida nova, Dai-me, Senhor, uma vida como a samaritana como a samaritana e a sua cidade. e a sua cidade. Dá-me uma vida nova. Dá-me uma vida nova. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e diga: transforma-me numa fonte viva, num cântaro de bênção, Um cântaro de bênção, num pote de graça, um pote de graça para a minha vida, para a minha vida, para a vida do mundo. para a vida do mundo. Eu quero levar essa graça. Eu quero levar essa graça. Eu preciso levar essa graça. Eu preciso levar essa O Senhor é esta graça. O Senhor é essa graça. Faça a sua oração, continue o diálogo com Jesus.
comece também a louvar o Senhor. Comece a glorificar pela fonte que Ele é. Porque Ele conhece a sua sede, a sua fome de Deus. Foi por isso que Ele veio até você. Por isso que Ele se ofereceu para ser a bebida e a comida, para saciar sua fome e sede de Deus. Agradeça a Ele. Obrigado, Senhor. Te adoramos, te glorificamos. Proclamamos em espírito e verdade que o Senhor é a fonte viva de amor e de graça para a nossa vida e para a vida do mundo. Te adoramos, te reconhecemos como Deus vivo e verdadeiro, que procura adoradores para o Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Divino Espírito Santo. Faz de mim adorador que o Pai quer, que o Pai busca. Amém. Encerramos essa pregação, esse momento de meditação da palavra, pedindo a graça de Deus sobre você, ouvintes que acompanham pelas redes sociais, a bênção de Deus. Manifesta, Senhor, seu poder e sua misericórdia, abençoe e guarde a todos aqueles que buscam o Senhor pela escuta e a meditação da palavra. Conceda-lhes a saúde, a serenidade e a paz. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.